Olá, seja bem-vindo a esse terceiro vídeo. É a parte 3. É importante que você leia e acompanhe desde o início, para você então entender melhor e ter uma clareza e vai entender aonde nós queremos chegar. Nem todos vão entender, alguns vão ignorar. Isso é normal, o ser humano é assim. A Terra está cheia de ideias, está cheia de doutrina, está cheia de igrejas, isso é normal. Uma coisa que você vai entender é que realmente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Bom, mas é simplesmente crer nele e ter um coração? Não, tem regras. Tem regras para ser obediente, se não for obediente não entra na glória. Em João, uma das epístolas de João, está na epístola 2, depois nós passaremos o capítulo para você. Está escrito assim, que aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Pronto. É bem simples. Este ensino não diz a palavra. Todo aquele que não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Acabou. Mas nós vamos chegar lá. Então, no vídeo anterior, no vídeo 2, parte 2, nós passamos para você examinar o 28, 18 de São Mateus. 28, 18, 19 e 20, para você examinar. Observa bem como ali Jesus tinha acabado de ressuscitar. Teve um encontro com os seus discípulos. E ele tinha vencido a morte e o inferno. E vamos fazer uma comparação para você entender. Presta atenção. Não sei se você vai conseguir entender, mas vamos passar a comparação. Ponhamos que fosse um político. E ele começa a campanha dele. Jesus ficou nessa campanha por mais de 3 anos, se não me engano, uns 3 anos e pouco. Que seja 2,5, 3 anos. Ele ficou nessa campanha, anunciando o reino do céu. Porque a diferença entre a lei e a graça é muito grande. Lá na frente você vai entender, nós vamos falar. E para um povo, numa formação daquela dura, difícil, para vir agora para algo que é o amor, a bondade e a misericórdia, não é fácil. E ele teve que morrer. Então, observe, quando que, vamos comparar, quando uma pessoa é eleita, que está o resultado que ele foi eleito, que ele ganhou, então, é o que aconteceu com Jesus. Quando ele venceu a morte e o inferno. Por isso que no 14 de São João ele diz o seguinte, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez. Se eu for, porque ele tinha esta batalha. Ele tinha que vencer o pecado, vencer a morte e o inferno. Então, se eu for, quer dizer, como homem ainda, ele tinha essa parte a cumprir. Então, veja bem, quando ele venceu, ele apareceu vitorioso, triunfante. Eu digo comigo que ele ergueu as mãos para o céu e ele disse, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele nunca falou isso. Observa que foi um ponto importante, estavam ali os discípulos, apóstolos. Aí ele passou a dar ordem, observa, porque a ide por todo mundo. E observa lá no 18. Ensinai as nações a guardarem tudo que eu vos tenho mandado. Eu gostaria que você prestasse muita atenção e frisasse esta parte, marca bem no teu coração. Se você não entender isso, você não vai entender o que é a graça, onde ela começa e aonde a lei termina. A lei e os profetas, está escrito que durou até João. Por isso, Jesus veio para cumprir a lei, cumprir. Por isso que lá em 9:10, ou 10:9 de Hebreus, está escrito assim, tira o primeiro para estabelecer o segundo. A lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Depois nós vamos citar várias passagens e você vai poder ler após o término do vídeo. Então, observa bem. Ele deu ordem, depois que ele venceu a morte do inferno, triunfante, e de ensinai as nações a guardar o que eu vos mando.
que eu vos mandei. Então, veja bem, não o que Moisés mandou. Quem morreu, quem ressuscitou, quem venceu, foi ele o enviado do céu para a salvação. Presta atenção. Dali em diante, por que ele ficou ainda 40 dias com os apóstolos? Por que você acha? Ele ensinou tudo aos apóstolos. A sua nova doutrina, a doutrina de amor, de misericórdia, de perdão, de perdoar, e de obediência, de mansidão, toda a longanimidade. Bom, dali em diante. Então, a doutrina de Jesus Cristo, ela começa em Atos dos Apóstolos. Por isso que diz Atos dos Apóstolos. São uma ação deles. Porque eles receberam do Mestre. Quem foi que ensinou eles? Jesus. E de ensinai as nações a guardarem tudo o que eu vos mando. E vocês têm alguma dúvida que os apóstolos ensinou alguma coisa errada que não aprendeu de Cristo? Você tem alguma dúvida? Vocês acham que eles esqueceram? Para eles iniciarem a ensinar as igrejas, eles ficaram em Jerusalém até ser revestidos do poder de Deus, no capítulo 2 de Atos. Dali em diante, eles passam a anunciar tudo, ensinar tudo o que eles aprenderam do Mestre. E observa, depois nós vamos ver o que tem e o que não tem. Mandamentos importantes que tinha na lei, que era caso de vida e morte. Mandamentos grandes, cobrados, exigidos sempre. E nunca mais foi exigido nem comentado. Será que ele estava com amnésia? Será que eles tinham algum problema na mente? Esqueceram?